Olá, alunos! Nessa semana nós estudaremos os blocos em AutoCAD. Os blocos, eles são um grupo de elementos. Vocês sabem que cada elemento no AutoCAD é um elemento isolado, né? E a gente pode usar vários elementos diferentes para compor um único desenho. Mas nós também podemos agrupar esses elementos através de um bloco e tornar esses vários elementos um elemento só. Então nós vamos transformar vários elementos num elemento só através dos blocos. Aqui a gente tem um exercício de vistas ortográficas e alguns desses sólidos são blocos, outros não, para vocês entenderem o que é. Esse de cima aqui, ele não é um bloco. Ó. Eu clico nos elementos dele e eu consigo selecionar linha por linha. O elemento de baixo, ele já é um bloco. Ó, só de aproximar o cursor do mouse dele, ele fica pré-selecionado. Se eu confirmar com um clique, eu seleciono todo o objeto. E qual que é a vantagem de usar blocos? Quando eu tenho muita repetição, por exemplo, vamos imaginar que eu estou projetando um hotel. Eu vou fazer a planta baixa do pavimento tipo desse hotel e cada quarto do hotel tem um banheiro. Eu tenho 300 quartos no meu pavimento tipo, é um hotel bem grande. Já imaginou se eu tivesse que desenhar todos os vasos sanitários, todas as pias, todos os chuveiros de cada um desses 300 banheiros? Isso é muito complicado. Eu posso usar o comando copy, mas mesmo assim, todas essas informações de cada vaso sanitário que eu ia fazer, imagina a quantidade de linhas que tem nele. Isso tudo ia carregar meu arquivo ia ficar muito pesado. E a gente sabe que programas gráficos, eles costumam não rodar em qualquer computador, né? Então é interessante que a gente deixe eles mais leves. A vantagem do bloco é que a gente faz o desenho uma única vez, ele só vai existir um desenho, são as mesmas linhas que compõem, só que a gente vai inserir ele em vários lugares. Isso, pro AutoCAD, é como se eu tivesse desenhado só uma vez. Eu só estou remostrando ele em outros lugares, em outras posições. Por exemplo, se eu copiar aqui esse bloco, eu dei um CO aqui e vou copiar ele para o lado. Eu copiei ele para o lado. É o mesmo desenho, eu só... ele não tem linhas diferentes. Tanto é que, por exemplo, se eu der 2 cliques nele aqui para abrir o bloco, 2 cliques eu abro o bloco. Ele não é editável, ó. Se eu tentar fazer um stretch aqui nele, ó, eu não consigo fazer esse stretch. No de cima, que ele não é um bloco, eu consigo fazer o stretch. Aqui, nesse que é um bloco, ele não funciona. Mas tem como eu modificar um bloco? Tem, eu posso abrir ele. Eu dou 2 cliques rápidos, ele abre essa janela aqui do Block Editor e eu tenho todos os blocos que estão sendo usados aqui dentro do meu arquivo. Mas nesse caso, esse bloco chama peça 8. Eu clico em OK. Eu abro uma janela diferente, ela não é mais preta no fundo, ela é cinza, e eu consigo agora fazer um stretch nele, ó. Estão vendo? Mas eu vou apagar essas linhas de cima. Apaguei, mas qualquer comando de modificação de criação funciona dentro aqui do Block Editor. E aí eu venho aqui nesse botão do lado direito superior e clico em Close Block Editor. Eu fechei, salvar essas modificações na peça 8. E olha só, eu mexi nesse aqui, não foi? Esse aqui, ó, o da direita, eu abri ele e mexi nesse da direita, só que o outro também foi alterado, que eu teria as mesmas linhas. Então, por isso que não carrega, eu não peso muito o arquivo ao usar blocos. Que, por exemplo, no caso lá dos 300 banheiros, fiz 300 vasos sanitários, certo? Mas, se eu usei bloco, eu fiz só um. Aquelas linhas, lá vamos supor que para fazer o vaso sanitário eu usei 50 linhas. Eu só tenho 50 linhas. E depois eu só inseri o bloco em outros lugares, mas eu só usei 50 linhas. Eu não usei 50 vezes 300. Percebem a diferença? O arquivo fica muito mais leve. Mas beleza. Nessa aula de blocos, eu vou só dar um Ctrl Z aqui para o bloco voltar ao normal. Pronto. Vou fechar o Block Editor, ele voltou ao normal. E a gente vai aprender 4 ferramentas relacionadas com bloco. A primeira é para criar um bloco, que é uma ferramenta que chama Block. Então é B Enter, o atalho para ela, e ela é muito simples de ser usada, e partes dela que são
relevantes da gente saber o que é. Essa aqui, base point objects. Então não tem nenhum objeto selecionado. Ó. Eu vou selecionar os objetos que vão compor meu bloco, eu vou transformar esse de cima aqui em um bloco. Então vou clicar aqui e apertar Enter. Agora eu tenho 17 objetos selecionados. Eu vou chamar ele aqui de Rafael 01. Mas eu posso dar um nome para o bloco também mais relacionado com o que ele é, né? E eu que quis dar o meu nome para o bloco. E aqui o base point, ele é muito importante. Quando a gente insere um bloco, ele fica preso no cursor do mouse em um ponto. A gente simplesmente aqui no base point a gente vai escolher esse ponto. A gente pode digitar a coordenada desse ponto, o que eu não acho muito viável, e eu posso só clicar aqui no pick point e clicar no ponto que eu quero que seja o ponto de inserção, por exemplo, aquele ali. Então ele já me deu uma coordenada aqui e vai ser a coordenada que vai usar nesse objeto. Aqui também, ó, em settings, eu tenho que esse bloco ele vai ser desenhado em milímetros. Eu posso desenhar ele em qualquer unidade, mas o que é importante? Eu vou mostrar para vocês depois. Mas é importante, se aqui tiver em milímetros, que no units esteja em milímetros e na properties esteja em milímetros. No insert on scale. Eu vou mostrar, vou abrir essas abas. Mas então é só colocar um nome aqui, indicou a base point, selecionou os objetos e indiquei a unidade. Cliquei em OK. Ele já deve ter virado um bloco. Ó, virou um bloco. Consigo abrir ele aqui, ó, Rafael 01, clico em OK, abro o bloco editor, fecho o bloco editor. E as abas que eu falei é a units, o atalho é um N, né? Então aqui na units, ó, insert on scale tem que estar em milímetros para cair do mesmo tamanho. E aqui também, ó, em OP, aqui em Use Preference, tem que estar aqui, ó, Insert on Scale em milímetros. Aí vai funcionar. Se eu criei o bloco em milímetros, então o units está em milímetros na Object Properties, se estiver em, aliás, não é Object não, é Object, Options. No Options, se estiver em milímetros, então vai dar certo. Mas a gente muitas vezes usa blocos que não são da gente, né? Por exemplo, tem um site que chama CAD Blocks, que eu costumo buscar muitos blocos lá. E a gente não sabe em que unidade o desenhista fez, o que criou o bloco, né? Então, às vezes, na hora de inserir um bloco, eu tenho que fazer algumas correções de escala. Beleza? Mas eu vou mostrar como a gente faz isso. E já que eu falei que a gente pode buscar blocos na internet, várias empresas que trabalham tanto com louça sanitária quanto com metais sanitários, eles conseguem, eles disponibilizam via site blocos em AutoCAD, em Revit, em SketchUp. Por exemplo, a Deca. A Deca é uma fabricante bem famosa de louça sanitária, metais sanitários. Na maioria das linhas dela, se você clica lá num vaso sanitário específico, você escolhe pelo site, tem como você baixar o arquivo CAD dele. E isso facilita muitas coisas, que fazendo um projeto você consegue inserir um vaso sanitário real, né? O vaso sanitário que você escolheu e não um vaso sanitário genérico. E isso, quando para uma apresentação para o cliente, isso é bem relevante, porque ele tem uma ideia da dimensão daquele vaso e da proporção dele em relação ao banheiro. Beleza, mas como que a gente insere um bloco? Assim como vocês, eu não tinha o AutoCAD instalado no meu computador pessoal, né? Eu só tinha no computador da escola. Então, em função do trabalho remoto, eu acabei instalando no meu computador. E na verdade, esse aqui ainda é o computador da minha esposa. Mas ela não tinha nenhum bloco no computador dela. Aí eu baixei os blocos lá no CAD Blocks para mostrar para vocês. Para inserir um bloco é muito fácil. É ir, Insert, Enter. Ele abre essa janela. Aqui ele está com aquele bloco que foi o último bloco que eu criei. Eu não quero usar ele, eu vou em Browse e vou procurar lá os blocos que eu criei. Que eu baixei, né? Eu baixei alguns blocos de banheiro. Por exemplo, essa banheira aqui, ó, vou inserir ela. Inserir a banheira. Essa aba aqui, ó,
é importante, a Scale e a Rotate. Inserir. Então, inserir um bloco, ó, um bloco de banheira. E ele está bem pequenininho em relação ao meu objeto aqui, o bloco que eu já tinha, né, o sólido. Mas nesse caso aqui também, estou usando uma técnica diferente de plotagem, que vocês nem aprenderam a técnica oficial, né? Mas essa aqui é uma outra técnica que era comum em AutoCADs mais antigos. Mas aqui eu tenho uma banheira e eu posso mudar a escala dela, né? E se eu quiser mudar a escala dela, eu posso usar o Uniform Scale e, sei lá, colocar 100 aqui. E essa operação eu faço, às vezes, quando o cara desenhou por exemplo, ele desenhou em outra unidade diferente da minha, ou eu multiplico por 100 ou por 0,1 ali no Scale para conseguir acertar a escala. Mas aí o objeto ficou grande. E eu posso usar o Scale também para rotacionar meu objeto. Por exemplo, eu vou desmarcar aqui o Uniform Scale, eu vou colocar -1 aqui no X. Na hora que eu inserir ele, ó, olha o que aconteceu em relação ao primeiro. Essas duas bolinhas aqui, ó, que é onde é instalado o misturador, eles foram para o outro lado. E se eu fizer isso no Y, eu estou inserindo sempre o mesmo bloco, ó, -1, eu consigo espelhar ele na outra direção, beleza? O eixo Z não é interessante para a gente, que a gente está trabalhando 2 dimensões no AutoCAD, né? Eu posso escolher também do bloco chegar explodido. Então, vou deixar aqui, ó. E ó, ele não é mais um bloco, ó. Eu usei a ferramenta Explode nele, já no Insert Block. Esses outros aqui, deixa eu só voltar, esses aqui são blocos, esse aqui eu explodi o bloco. E não é legal, não é muito legal a gente explodir bloco. Até a gente pode fazer isso em alguns casos, né? Eu faço isso em alguns casos também, mas é melhor, é mais interessante que o bloco fique inteiro. E aqui também no Rotate eu consigo rotacionar, ó. É uma ferramenta muito fácil de usar. Então vem aqui, ok. Coloquei ela rotacionada. Viram só? Muito fácil, né? E esse bloco que eu criei um bloco dentro desse arquivo que eu estou trabalhando, né? Mas eu posso criar um bloco fora dele também. Aí eu uso uma outra ferramenta, que é a WBlock. WB o atalho e funciona da mesma forma, ó. Eu vou selecionar objetos aqui. Sei lá, esse aqui também não é um sólido, ó. Eles são só linhas. Vou selecionar todas essas linhas, apertar um Enter. Eu estou pedindo aqui para converter esse meu objeto original em bloco. Tem 31 objetos selecionados. Base point, mesma coisa. Vou selecionar a base aqui, selecionar esse ponto. Eu posso selecionar qualquer ponto para inserção, ó. Posso selecionar aqui em cima, esses aqui. Mas eu prefiro selecionar o ponto mais abaixo. E ele vai ficar salvo aqui, ó. Usuários, Luísa, que é o nome da minha esposa, documentos, new block. O nome dele é new block. Eu posso alterar o nome dele. Então ele vai chamar Rafael 2. Vou chamar Rafael sem letra maiúscula, Rafael 02. E vou inserir em milímetros, né? Que o meu units e o meu options está configurado em milímetros. Clique em OK. Ele virou um bloco, ó. É muito simples de fazer isso. Ele funciona da mesma forma que o comando block. A diferença entre o block e o block é que o block eu crio dentro do arquivo que eu estou trabalhando, do projeto que eu estou trabalhando. O WBlock ele cria dentro e ele cria uma instância fora. Então ele cria um arquivo fora. Esse arquivo fora eu posso usar ele em outro projeto que eu quiser. E agora só falta uma ferramenta para ensinar, que é o Xclip. O Xclip é muito interessante, ela é uma ferramenta que pouca gente conhece, até gente que trabalha muito tempo com AutoCAD. Mas, por exemplo, eu vou copiar aquele bloco que eu acabei de criar, coloco ele aqui, ó. Aqui, vamos imaginar que esse bloco é uma cadeira, isso aqui é uma mesa de madeira, então essa parte aqui da cadeira não apareceria, certo? Então, o Xclip eu consigo esconder essa parte aqui, sem explodir o bloco e de uma maneira muito mais fácil que explodir no bloco. Eu vou fazer, o atalho para ele é XC, mas eu vou fazer primeiro o contrário, só para vocês entenderem. Então ele pede para selecionar um objeto. Ele só funciona com bloco. Então cliquei aqui e apertei Enter. Aí eu venho em New Boundary.
E aqui, como a mesa é um retângulo, eu vou refazer o retângulo dela para ver o que acontece. Olha o que acontece. Sumiu a outra metade. Se eu quiser sumir essa metade aqui, eu vou ter que selecionar uma outra opção. Vou selecionar esse objeto de novo, apertar Enter, eu vou em New Boundary, eu vou deletar o boundary antigo, eu vou Invert Clip. Agora sim, eu aperto o retângulo e faço comando. Ó. Eu escondi parte do objeto. Aí eu posso apertar Enter e sair da ferramenta, Enter 2 vezes. Ele é muito interessante também. Os meninos, os meus alunos, do 4º ano de projeto, eles tiveram que fazer uma calçada cidadã, né? E eu pedi para eles desenharem um piso tátil. Na verdade, eles baixaram lá daquele site que eu falei, CatBlocks, um piso tátil, o alerta direcional. Vocês sabem que o que eu estou falando, que vocês estão fazendo elementos prediais, né? E eu pedi para eles usarem um piso real ao invés de fazer uma machura, que eu acho mais interessante. E eu instruí a eles, quando a gente tem que recortar o piso, usar essa ferramenta Xclip. Que, por exemplo, eu só vou transformar isso aqui num bloco, ó, eu posso fazer assim também, ó, selecionei tudo, e já vai estar com 63 objetos selecionados, vou chamar ele de DDD aqui só para ser rápido, criei o bloco, tem um bloco, ó, até acho que eu deixei uma linha para trás, mas isso não importa para a gente agora. E eu vou usar o XC, selecionei o meu bloco, apertei Enter, New Boundary, e eu vou usar poligonal, ó, eu vou esconder parte do objeto. Eu vou criar uma linha em volta da parte do objeto que eu quero que fique visível. Pronto. Olha só, eu escondi todo o resto do objeto e está aparecendo só essa parte aqui, ó. O bloco ele ainda existe, ele ainda está lá, só que ele está escondido. Pessoal, essas eram as 4 ferramentas que eu gostaria que vocês aprendessem, que elas são ferramentas importantes. E a gente tem uma atividade avaliativa, né, nessa semana, que é um questionário, e eu acho muito importante que vocês leiam a apostila antes de tentar responder esse questionário. Tá joia, pessoal? Um bom trabalho a todos, bons estudos e uma boa semana.